Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Trazendo hoje um tema, nesses 19 anos, nunca explorado diretamente, vamos dizer. A gente fala de esoterismo, holismo, espiritualidade, mas hoje nós vamos falar sobre clarividência. O que é isso? O que é um clarividente? O que é um vidente? Qual é a diferença entre as duas coisas? Que níveis que se alcança? O que se pode fazer? Então é uma curiosidade que quase ninguém abrange, então hoje nós vamos fazer isso. Estou aqui com a Jerusa Lima, que é uma clarividente. E aí, Jerusa, você também? Tudo bem? Tudo ótimo. Uma boa tarde a todos, né? Boa noite também, né? Mas nós vamos à noite. Eu estou Jerusa Nascimento Lima, né? Sim, muito bem, gostei do estou, que eu é isso, estou, né? A gente está vivenciando um plano físico, né? Uma experiência espiritual no plano físico. Eu estou muito bem, sou muito grata, né? Sou sua fã, então agora desse lado de cá vamos ver como é que acontecem as coisas. Isso, legal. Muito obrigada pelo seu convite. Eu sou apaixonada por Floripa e deu a casa da gente estar aqui. E ela mora num lugar também maravilhoso que é São Lourenço, Minas Gerais, né? E também vou falar por que a clarividência me levou a São Lourenço, né? Então vamos lá. Existe... tem gente que se diz clarividente. O que é ser clarividente? Primeiro, para a gente entender o que é ser clarividente. Eu tenho um amigo, antes de passar a palavra para você, que ele, desde o dia que ele nasceu, diz ele, que desde o dia que ele nasceu, ele enxerga dois planos. Dois planos. E ele não consegue estar conversando com você aqui, é até chato conversar com ele, porque ele fica assim. Ele fica vendo, ele está conversando com você, mas é difícil ele te olhar nos olhos, que ele vai olhando ao seu redor aqui, porque ele está vendo coisas, está vendo sua vida, está vendo uma série de coisas. Então ele diz que se pudesse ter optado, vamos dizer... Ele não gostaria. Não. Se pudesse ter escolhido, ele não gostaria disso. Que aquilo, com certeza, nós vamos abordar aqui, né? Que é a questão do... todo mundo acha que quero ser vidente para olhar não sei o quê, quero ver número de loteria, quero ver anjinho, quero ver não sei o quê, e não é bem assim a coisa. A clarividência, ela tem ônus e bônus, né? A clarividência... O que é a clarividência? A clarividência, nós, seres humanos, estamos limitados aos 5 sentidos, que é o ver, ouvir, o cheiro e o paladar, né? Já os clarividentes, ele tem uma 8ª coisa. Além de ele ouvir, ele fala com o plano superior, eu digo superior, né? E ele enxerga os planos, não 2 planos. Então, se ele enxerga 2 planos, ele não é clarividente. O clarividente, ele vai ter uma comunicação. Qual é a diferença do vidente e do clarividente? Vidente e clarividente. O vidente, ele vai fazer previsões daquilo que está no campo oculto dele. O clarividente, ele vai ver o oculto do outro. E quando a gente fala em oculto, não é que... É porque, digamos que eu consigo visualizar o seu campo áurico como um todo. Eu não vejo você como corpo físico. Eu vejo você como um corpo energético, energia. Um campo muito mais amplo, com mais informações. Você tem essa capacidade? Sim, porque desde que eu nasci. Sim, dizem que isso aí como eu não vejo isso, eu sou mais percepção, intuição e percepção. Dizem que tem a pessoa que vibra azul, que vibra verde, que vibra denso, que é uma pessoa escura, essas coisas. Isso tudo é real? Isso tudo é real. Eu consigo, não só em você, em todas as pessoas, inclusive nos animais e nas plantas. Desde que eu nasci assim, mas com 7, digamos que com 6, 7 anos, era muito aflorado. Minha avó me levava na igreja católica e eu começava a falar o que tinha na igreja. Tinha mais alguém na família assim ou não? Era você? Depois, agora, há uns 4 anos atrás, 5, eu descobri a avó paterna, que ela era benzedeira. Sim, legal. Até então eu não sabia disso. Eu descobri agora que ela era benzedeira. Antigamente se achava muitas benzedeiras, né? Muitas. Então agora é meio difícil. Então agora eu descobri
dom, né? Da onde veio, da parte paterna. Minha avó paterna, a minha bisavó materna também era benzedeira, então tem essa linhagem assim, ancestral. Eu fiz essa pergunta porque eu não vejo evidência alguma, por exemplo, de clarividência ser hereditária. Isso não existe? Não existe. Dentro do que a espiritualidade me fala, é uma escolha que eu tive antes de nascer. Tá. Como trabalhadora da luz, potencializar os meus CIDs, né? E não é uma coisa que veio da última encarnação para essa, e sim de várias outras. É um trabalho de muitos milênios. Não é de hoje, já vem trabalhando com isso. É de muitos milênios. A clarividência, ela te mostra um mundo que não é esse que a gente vive, não é esse material. Ela tem cheiros e formas diferentes. Então eu percebo cheiros que vocês, né, que as pessoas normais não percebem. Dizem que é isso, Sons que ninguém nunca ouviu. Isso, eu ouço sons. Cores, falam também. Cores que a gente não tem no espectro, que eu disse, nossa, eu quero falar de uma cor, mas não existe. Por exemplo, uma cor que é o rosa, que é um rosa perolado, imagina, não existe esse rosa, né? Não dá para imaginar. Não dá para imaginar, que é o éter, né? Que por exemplo, quando eu faço uma meditação às 18 horas e tenho o sol, visualizando o sol, eu consigo ver as gotículas do sol emanando, não douradas, e sim rosas, né? Não tem, tipo assim, você vai pensar, nossa, isso é incomum. Sim. E a clarividência, para mim, anos após anos, eu queria entender isso. Então eu fui em busca de livros, em busca das religiões, em busca de saber quem eu sou, o que eu vim fazer aqui, para onde eu vou. Volta aos 7 anos, eu te interrompi ali, eu quero ver se... Lá nos 7 anos, a avó me levava na igreja católica. Eu nasci católica apostólica romana. Tá. Só que isso, dentro do catolicismo, é bruxaria, é endemoniado e não sei o quê. É isso aí. Então, o padre começava a rezar a missa e eu via um outro padre junto com ele. Eu não via só aquele padre, tinha um outro que fazia, a gente chama murisquetas, piadas. Por exemplo, mostrava a língua. Tinha um gozador do lado dele. Isso, tinha um gozador do lado do padre. Tá. E eu dizia, avó, tem esse... A avó dizia, não. E o padre falava algo e eu dizia, o senhor está mentindo, Jesus não falou isso. O cara falava. O padre falando e eu dizia, não, tá errado isso que o senhor está falando. Falando? Sim, imagina. Há 42 anos atrás, isso não podia falar. E a minha avó botava a mão na minha boca, tipo, fica quietinha, não fala. Não, mas onde é que você se embasava para dizer para o padre que ele estava errado? Não, na minha de criança. Tudo bem. Dizendo que ele estava mentindo ali. Você falava sem raciocinar. Sem raciocinar. E a minha avó disse, mas como? É que o outro padre está fazendo... Ela disse, mas não existe outro padre. Aí vinha outros seres falando, não, fala que isso não aconteceu, que isso é uma mentira, que escreveram no livro. E eu dizia, avó, estão me dizendo... E a avó dizia, meu Deus, quem que tá te falando? Não tem ninguém aqui. Sim, tem um rapaz do meu lado, tem uma moça do meu lado, tem uma freira que está aqui pedindo para mandar meu recado pro padre. Não pode. Então, a espiritualidade, essas pessoas que já desencarnavam, queriam falar através de mim, porque eu os via, e queriam mandar recado para as pessoas. Você era como criança, você falava isso tudo, mas você não tinha discernimento para saber se quem estava falando aquilo para você era um mistificador, Não, isso não tinha como saber. Na minha mente, era todo mundo humano. Eram espíritos e não eram... Mas como é que você vê? Quando criança, eu via todo mundo normal. Normal, mesmo o espírito, mesmo a entidade, você via normal. Carne e osso, essas coisas assim. Tá. Vestidos de roupa, só que às vezes eu via com roupas que não eram da época. Ok. Aí, o padre se irritou lá e pediu para minha avó me levar para o tal do exorcismo, né? Mas a minha avó não me levou. Ela achou que aquilo... O padre estava errado. Porque você incomodava a missa mesmo, Sim, incomodava. Então, ela não me levou mais nas missas. Eu agradeci por não ter ido mais nas missas. Legal. Aí,
foi se passando os anos e sempre tinha uma voz me acompanhando, me direcionando as coisas. Quando... Essa voz era masculina ou feminina? Masculina. Masculina, tá. Masculina. É uma voz com som ou sem som? Com som. Com som mesmo, você voz, ouvia? tudo, sim. Tá. Sempre me direcionando, dizendo... não fica triste, vai acontecer coisa melhor. Você está chorando agora porque o melhor está por vir. Porque quando os meus pais se separaram, a minha mãe doou os filhos para várias famílias. Putz, quantos vocês são? Na época éramos 6. 6. E aí, isso o povo pede para mim falar, eu não gosto de falar, mas agora vem. Né? Porque eu sou da internet hoje, né? Sou conhecido bastante. E o povo conta a sua história. Eu digo, eu não quero contar a minha história agora. Então tem que contar desde o início, não tem como. Aí a minha mãe doou os filhotes. Passaram-se alguns anos, ela casou de novo e meu padrasto pegou de volta os filhotes. Sim. Só que eu não, porque eu já tinha 16 anos, eu já estava encaminhada teoricamente. Ok. Mas eu ficava com uma família, ficava um ano, trocava, ia pra outra, que ia pra outra, que ia pra outra, que ia pra outra. E aí sempre acontecia uma coisa ruim e uma coisa boa. E a voz venha sempre me direcionava. Não, chora tudo que tem pra chorar, que vem sempre acontecendo uma coisa boa. Então aquela voz me guiava e sempre realmente acontecia uma coisa boa. Então eu passei a confiar naquela direção. Tanto que fala que me direcionou para os estudos, vários estudos que eu fiz ao longo, né, da minha vida. Quando eu fiz 18 anos, a família que eu estava era muito católica. E ela, teoricamente, me obrigou a me batizar na igreja católica, porque eu estava fazendo parte da família. Então, com 18 anos, foi feita uma festa, churrasco, e eu fui batizada na igreja católica com 18 anos. 18 anos, porque tá. lá atrás eu fugia, não queria, né? E nesse processo dos 18 anos que eu fui, vieram muitos seres no meu batizado. Muitos, eu Você digo tá falando Budas. entidades. Entidades. Seres espirituais, Tá, né? isso. Muitos muitos monges. Que eu me emocionei muito, eu disse, mas meu Deus, eu já não convidei tudo isso. Na minha mente eram pessoas humanas, né? Humanos, Sim, não eram sim. uma miragem, eu não sabia que eram espíritos, não sabia que era um outro mundo. Para mim tudo estava interligado e eu estava convivendo com aquilo ali. A partir de ali, as pessoas eu comecei a detalhar as coisas que eu vi, as pessoas começaram a me dizer que eu era paranormal, que eu tinha que consultar com um psiquiatra. Porque ou eu estava louca, Isso. ou tinha outras coisas. Mas eu tive muita sorte de ter caído muitos livros interessantes na minha vida, né? Como como é que é? Como? Isso, com 18 anos. Ali... Terceira visão. Isso. Então, ali com ele, eu fui tendo o esclarecimento nos livros. De saber que o que eu estava vendo não era uma coisa da minha mente e que era um mundo que existia. Então, a partir dos meus 18 anos, eu fui nessa busca. Tá, mas até aí você tá no chão, vamos dizer. Isso. Você só enxerga aqui, por exemplo, como nessa sala pode ter umas 10 pessoas, você tá vendo essas 10 pessoas, mas tá aqui. Você não tá vendo o universo, essas coisas todas. Como é que você... eu já via... eu tinha desdobramento consciente no sono. Isso que eu quero... Por exemplo, de eu me ver saindo do corpo e indo para outros planos. Com esses estudos, foi aflorando cada vez mais. Só que daí eu casei, tive filhos. Com 19 anos eu casei, tive filhos. O meu primeiro filho, menino, ele veio igual a mim, só que com muito mais, potencializado no meu, né? Então, a partir de ali, eu fui estudar mais afinco. E aí, muitos seres vinham comigo, conversava. Cada degrau que eu calcava nos ensinamentos, mais seres se apresentavam para me orientar. Mas eu não queria dar assuntos, eu era muito rebelde.
Qual era o direcionamento que eles davam para você? Você está sendo preparada. Isso, você está sendo preparada para algo muito importante. Então você precisa ler tal livro, você precisa entrar naquela escola lá kardecista para poder ter um controle da sua mediunidade. Que mediunidade? Eu nem sabia o que era mediunidade. Não quero fazer isso, né? Vou trabalhar com espíritos, tinha um pavor enorme. Meu Deus, não quero. E aí eu fui trabalhando com isso, entendendo esses seres que estavam se aproximando de mim, porque muitos eu não conseguia ouvi-los. Eu percebia que eles falavam, mas eu não entendia nada. Tá. Então eram por frequência, porque eu não estava pronta para ouvi-los. Hoje sim, hoje eu tenho um controle sobre, eu interajo no... A minha mediunidade, ela é diferente. A clarividência, se eu tocar a mão em você, eu consigo ver objetos que você já tocou. Eu consigo sair daqui e ir lá no seu quarto ou em qualquer ambiente e descrever tudo que está lá. Então, eu não gostava de falar nisso porque as pessoas me chamavam de louca, né? Só que não, isso não é. Até o fato de eu entrar numa ordem iniciática, né, que é a nossa casa, eu tinha muito receio, porque já era me mostrado lá com 14 anos que eu ia conhecer e que eu ia estudar. Eu imaginava que era a Grécia. Imagina, na minha vida, o sonho era conhecer a Grécia, porque aquele templo lá, eu pensava que era aquele templo, né? Mas não é. Aí quando eu entrei para estudar para os sonhos, com 14 anos eu sempre sonhava com o roncador, né? Com o templo do roncador. E aí passou. E muitos seres guiam, eles, por exemplo, nós temos 14 pares de guardiões que caminham direto com a gente. Só que a cada 7 anos eles trocam. Por que que eles trocam? Porque são idades energéticas que você tem um planejamento naquela idade, naqueles 7 anos, para cumprir com seres guias ou mentores que te encaminham. Chamam de setênios, né? Deve ser parte dessas coisas. E conforme eu fui ficando mais velha, mais madura, o meu ápice foi quando eu fiz 33 anos. Quando eu fiz 33 anos, eu tive compreensão de tudo isso. Até então, eu achava coisa da minha mente, eu sonhava, eu não sabia o que era desdobramento. Hoje sim, eu sei, eu tenho desdobramento consciente. Quando eu durmo, eu me vejo saindo do corpo. Às vezes, antes, vou contar uma experiência assim. Sim. Eu tenho 2 adolescentes, tá? Há um tempinho atrás, até o Márcio estava presente, a gente estava lá em São Lourenço, tinha ido ver uma banda tocar, né? No posto. E aí eu disse pra ele, tem que ir pra casa, urgente, preciso dormir. E ele ficou me olhando, precisa dormir. Mas tipo assim, você precisa ir pra casa, a gente precisa de você, por exemplo. Mas eu não podia falar isso pra ele, a gente tava se conhecendo, vou dizer, estão precisando de mim, vai dizer, mas quem tá precisando de você, né? Então ele não tinha pra esse você dormir, entendimento. Sair do corpo e ir trabalhar. Aí eu fui pra casa. O que aconteceu? Os meus filhos foram assaltados. E eu estava presente, mas não em corpo físico. Eu estava presente no astral. Sei. Em corpo energético. Fazendo a segurança, entre aspas, né? Porque tem a livre escolha deles, né? Mas fazendo o meu filho lembrar das coisas e tal. Então foi bem sério isso. Aí quando eu voltei, né? Tipo assim, eu dormi 1 hora, eu acho. Quando eu voltei, eu falei pra ele, aconteceu isso. Preciso ligar pra eles. E aí liguei pra eles, eles contaram o que aconteceu, mas eu estava presente lá no momento. Eu sabia antes de que eles ligassem para me contar. Você está contando uma história, eu acho que tem alguma coisa a ver, mas talvez você alcance. Quando deu o tsunami, aquele terrível, o primeiro no Japão, eu acho que foi num 24 de dezembro, era noite de Natal, inclusive. Eu estou lá no dia 24 ou 25, não importa. Estou lá no computador, trabalhando ali, de repente me dá um sono que você não faz ideia. 5 horas da tarde. Um sono aquele incontrolável. Estou com um sono incontrolável, não custa nada, eu vou... Me deitar um pouquinho. Exato. Vou lá, vai passar isso aqui. Eu deitei, acordei 13 horas depois. Do jeito que eu deitei,
eu fiquei de roupa e tudo, não lembro de absolutamente nada. E no dia seguinte, ao acordar, tudo isso aqui, eu soube Do tsunami. do tsunami, tudo isso aqui. Alguns já me disseram que eu, como tantos outros aí, fomos lá acudir aquelas pessoas que estavam desencarnando. Eu não lembro absolutamente nada. A gente não precisa lembrar, mas... Mas isso acontece mesmo? Acontece, de pegar sim, as pessoas sim, e levar sim, para ajudar? Acontece. Ainda mais que você faz parte dessa ordem, né? Nós somos sementes, né, de Maitreya, então nada mais justo, trabalhadores da luz, última hora. Sim, viver para servir, sim, é um prazer. Né? Sim. Ah, mas aí como que eu vou lembrar disso? Você pode pedir para o seu eu superior. Mas não é agradável lembrar isso. Que nem nós estamos falando. Sim, não é agradável. Mas você está fazendo uma coisa legal. Porque nós, estando nesse corpo físico, a gente se limita muito. Com certeza. Quando a gente está em corpo astral, energético, você tem uma visão mais ampla das coisas e você não está preso na matéria. Você não está preso na Matrix. Então você sai fora disso e você é guiado. Existem grupos de pronto-socorros. Eu, por exemplo, trabalho com isso, né? Tá, como é que é isso? Muita gente fala, fazem filminho, mas, sabe, tem gente que não acredita em absoluto porque é muito fantasioso, né? Uhum. Eles fazem muito filme espírita, tem cidade não sei aonde, dão o nome da cidade e tudo. E na verdade, do jeito são que floreia, planos não, são colônias, né? Cidades. É que eles falam em cima, mas não são em cima. Não deve ser em cima, não. Porque é tudo a mesma coisa, né? Os planos se interligam. Isso. O que está em cima está embaixo, não é? É Cabalhão, né? Então, esses planos espirituais, eles existem. Inclusive, eu trabalho com um que se chama Comando de Santa Esmeralda, que é guiado por Mãe Maria. Mas lá, ela está dando o nome de Mãe Maria. Mas são seres bem mais elevados. Sim. Porque as pessoas usam isso. Tá, já que você tem acesso, aí é que tá. Por que as pessoas usam? Eu estava lendo um livro agora, eu tive um luto em família, e me recomendaram um livro lá onde mostra um moço que desencarnou num acidente de automóvel. Uhum. Só que ele não desencarnou de imediato. Ficou em coma 8 dias, né? E ele ficou acompanhando esse processo. Tanto é que depois arrumou um médium lá e se comunicou com o médium e escreveu esse livro. E ele foi fazendo, mostrando onde é que ele estava e tudo isso aqui, enquanto não vai embora, enquanto não desligava. Sim. Agora, eu estava lendo com o maior prazer aquilo lá, mas quando chegou num ponto eu fechei o livro e falei, não vou ler mais. Porque dizia que a avó dele, a avó que ele não tinha conhecido, uhum. que diz que a avó dele, quando ele vivia, ela ainda não estava lá, eu tinha vindo antes dele ali, tal. E diz que eu vi minha avó, ele falando assim na psicografia ali, eu vi minha avó carregando na mão, quando ela entra no meu quarto, carregando o Novo Testamento. Aí foi muito para minha cabeça. Mas sabe por quê? Sabe por quê? Vai. Porque lá é o entendimento deles. Se a gente for falar de algo que ele não aprendeu, que não viu, ele não iria entender. Se falasse, está com o nosso salmo, entendeu? Então, é o entendimento deles. Por isso que o vidente vai ver aquilo que está no entendimento dele. O clarividente vai ver o que está no entendimento dele e o que não está. O que ele quis dizer? Então, o que você acha que era? Quando ele fala que está com o Novo Testamento na mão da avó dele? Dentro do entendimento dele. Pode ser o Novo Testamento da Bíblia, catolicismo. Porque está preso ali na religião. E nós estamos além disso. Religião então, é uma coisa... Posso considerar, então, que a Maia vai além da Terra aqui, por exemplo? Claro! Com certeza. Aí, digamos que nós perdemos o corpo físico. Tem os outros corpos. Mas a pessoa não muda, ela não vira anjo, ela não vai... o erro que a gente comete, descansou. Não. Quando a pessoa desencarna, dentro do meu entendimento e dentro daquilo que eu estudo,
me falaram que nós necessitaríamos de 72 dias de orações e cultos. O que a gente faz? Somente uma oração lá no 7º dia, aí esquece, vai fazer de 1 mês, de 3, de 1 ano. Que eu já proibi minha família. Eu falei, a hora que eu partir, não me enche a paciência com velório e nem com reza, que eu não quero absolutamente nada. Aí é uma escolha sua. Claro que é uma escolha E eles vão minha. ter que respeitar. Eu espero que eles respeitem. No Egito, se fazia os embalsamentos, fazia os cultos de fúnebres 71 dias. Porque quando você desencarna, você fica 72 dias em topor. Isso a gente falando da grande humanidade. Pessoas que estudam e têm ensinamentos, estão em escolas iniciáticas, a gente tem outra orientação. Sim. Entende? Então, e a gente não faz isso. Por exemplo, eu vim parar aqui em Santa Catarina, é que eu vim trabalhar aqui num trabalho, e ao mesmo tempo eu tô curtindo, né? Tô trabalhando os dias, final de semana eu curto a praia. E eu conheci uma pessoa essa semana que, eu fui lá só fazer uma massagem. Mas o mundo espiritual já me botou para trabalhar. Sei. Por quê? Ela tinha perdido o esposo dela há 5 anos e ele estava perdido, ele estava no campo dela. Então... Ainda estava lá. Ainda estava lá. Então, através da apometria e de outras ferramentas e de algumas egrégoras, principalmente a egrégora de Mãe Maria, você encaminha aquele ser. Então eu fui lá, não fui para fazer massagem, mas foi a forma que a Maia achou para me levar lá. Vamos voltar para a Mãe Maria. É onde a minha crença, por exemplo, nós estamos aqui conversando, bate-papo, como a gente disse. A minha crença pega nessas coisas. Porque Mãe Maria, Mãe de Jesus, isso aí é uma coisa bem católica, né? Sim. E parece que as pessoas carregam muito, porque quando eu leio obras espíritas ou obras até iniciáticas, quando você percebe que o autor ele leva as crenças dele para o outro plano. Sim, então sim. Aí, eu vejo aquilo como tendencioso. Sim. Você está falando de Mãe Maria, desculpe. Estou falando de Mãe Maria. Todo mundo é Mãe Maria, Mãe de Jesus, tudo isso aqui. Então, as pessoas se prendem e falam, eu penso assim, você acha que Maria, seja lá quem tenha sido ela, né, vai estar lá se incomodando, porque cuidando de não sei quem. Somos hoje 8 bilhões de habitantes, né? Hoje. Imagina, você falou de guardiões, de cada um tem, você multiplica 8 bilhões por cada fora os outros 30 que estão juntos, acompanhando e estudando, que nós somos aqui. Então é muita coisa. É muito. Então, quando você fala, tenta passar isso, porque muita gente tem essa dúvida. Vou falar. Quando você fala de Mãe Maria... Fala de consciência. Então, fractais. Aí você entrou na... Tá, mas por que você usa, ou por que usam... Porque ela direciona, né? Mas eu acho que como é que se diz? Um paliativo? O que se usa? Porque eu vou acreditar... Você entra, vamos no grupo espírita. Eu já trabalhei, já fui médium de cura, devo continuar sendo, mas eu não vou mais, né? Sim. Então lá, eu ia de branco, tinha que ir de branco, toda aquela coisa. O branco a gente sabe que para todo mundo, ninguém ficar olhando para a roupa do outro, mas ao mesmo tempo a gente sabe também que o branco deixa a pessoa, o necessitado ali, mais à vontade, porque ele identifica aquele branco, quem usa branco é enfermeira, é médico. Isso. Aí vem aqueles bisturi que não tem corte, tudo isso aqui. Para mim é um circo, mas eu vejo como um circo necessário. Sim, porque está dentro daquele grupo de pessoas, ele precisa disso. Exato, mas aí, então você acha que tem valor, você que enxerga do lado de lá, você acha que tem valor então, por exemplo, Dona Virgem Maria, vamos dizer, se manifestar que nem o menino lá no hospital, mostrar Sim. Você acha que isso tem valor, vai potencializar? Vai potencializar, vai ajudar. Mesmo sendo uma maia. Mesmo sendo uma maia, porque é aquela frequência deles, eles estão em evolução. No próxima vez ele dá um passo para frente. Nós temos aí até 10.806 para sair desse impulso de maia, de dor e sofrimento. Tem muita coisa pela frente.
Essa visão... Bom, tá falando em 3005, mas eu já... Não, vai, o professor Henrique José de Souza falou 10 mil anos ali. Então, a gente tem muito trabalho, porque quando a gente se separou lá na Lemúria, né, que o grande problema vem de trás, né, a gente estava sempre numa busca, né, assim como o quinto estava na busca, né, da sua contraparte, nós também estamos. Então, nessa busca, a gente gerou muito karma, não só para os nossos familiares, nossos entes queridos, mas como para o próprio planeta. Né? Olha o que a gente fez com o planeta. Né? A gente fala, o Maitreya está chegando, mas imagina, olha quanta dor e sofrimento tem. Ele não vai pisar num tapete sujado de sangue. Não seria doido. Né? Então, a gente fala em estado de consciência. Porque ele é um estado de consciência, a Mãe Maria é um estado de consciência, Mãe Divina, representa o Pai e Mãe Cósmico, né? Então, são hierarquias. Você acha necessário esse arquétipo ainda? Sim. Infelizmente, porque até nas escrituras sagradas, sânscritas, né? Ou até dentro das cartas revelações, está lá escrito, né? Que a gente só vai reconhecer o Maitreya no outro. Com certeza. Então, se eu faço pelo outro, né? Entendeu? Eu não vejo ele como um ser físico, mas sim como uma consciência, que é amor puro, né? Mas se eu, hoje, faço mal pro meu próximo, como se ele é puro amor? Por mais que tenha o rigor, tem toda aquela, né, que a gente já estuda. Então, nós vamos ter que trabalhar primeiramente a gente. Não, com certeza. E tem muita coisa para ser trabalhada, né? Com certeza. E aí eu percebo, e o que eles me falam desse plano energético que está em cima da Terra, ou melhor, em volta da Terra e dentro da Terra, está acelerou, que foi feito saque no futuro, 3005, estamos vivenciando tudo que era para vivenciar lá na frente. Se lá no Egito a gente tivesse aceitado o Akhenaton, né, a gente já teria internet lá naquela época, mas a gente não aceitou. Então, a gente hoje está nesse lado de cá, de trabalhar, da fraternidade, do amor, do entendimento, de passar conhecimento, né? O seu canal, ele é uma potência, ele é um portal de luz. Sim. Então, você tem um portal de luz aqui, aí tem outro lá no outro canto, e assim vai, pulverizando. Exatamente. Mas nessas escrituras e nas cartas revelações, falam que 0,33% da humanidade, então, que vai despertar e que vai seguir o caminho correto. O resto vai ser expurgado do planeta dual. Diz uma coisa, muita gente hoje, de uns anos para cá, já estou na década, já estou no 7º setênio, vamos dizer, 7º setênio? Não, 10º setênio. Hoje as minhas crenças modificaram bastante, ao redor dos anos. E a tendência é cada vez mais você posso dizer que eu não tenho crença nenhuma mais. Eu duvido de absolutamente tudo. Então você tem crença. Eu só acredito no pulsar das minhas veias, como diz a música do Raimundo Fagner. Sim. Né? Hoje é só porque eu consigo ver aqui que corre sangue, eu consigo mexer. Então, qual é... Muita gente acha, inclusive, qual é a prova? Você que enxerga outro lado, vamos dizer outro lado, nem outro lugar. Né? Como que as pessoas podem ter a convicção de que existe algo além daqui? As pessoas que não veem absolutamente nada, como é que elas podem estar convictas de que existe alguma coisa do lado de lá? Geralmente essas pessoas que não têm essa convicção, elas estão muito longe de chegar perto de ter a certeza. Porque elas vivem num mundo à parte isso. Mas a grande maioria vive da verdade dos outros. Esse é o grande problema. E o correto nessa era é que a gente encontrasse a nossa própria verdade. Que a gente se conectasse com o nosso eu superior, com os nossos, né, pai e mãe cósmico, né? Porque essa é a verdadeira, receber direto. Por exemplo, dentro das mediunidades, a intuição é a melhor e mais sagrada mediunidade. Isso eu concordo. Porque você não está vendo e nem enxergando, mas você está sendo direcionado direto da fonte.
que é o eu criador, que é Deus, que é, né, que é o cosmo, você recebe direto da fonte. Já as pessoas que têm a psicofonia, vai depender de uma terceira coisa, de uma pessoa, de uma entidade, ou de um espírito, ou de um mentor, ou de um extraterrestre, ou de um intraterreno. E as pessoas, exemplo, que tem a clarividência, é o seu corpo energético que enxerga. Se eu tirar os meus óculos, eu tenho a visão física muito prejudicada. Mas se eu tirar os meus óculos, fechar meus olhos, eu enxergo muito mais o que tem aqui na volta do que se eu tiver com ele. Acredito. Entende? Capacidade sua. E para as pessoas terem a certeza, elas têm que sentir no coração. Não adianta eu querer dizer assim, ó, é assim, assim, assado. Porque cada um é uma história, cada pessoa é um mundo à parte, entende? O grande problema que eu vejo... Mas uma prova séria que eu já vi minha mãe, que a minha mãe já foi para outro plano, o meu irmão que faleceu, outros seres... Você os viu, vamos falar da sua mãe e do seu irmão, parentes, né? Você os viu em que condição? Em condição... Não, é isso que eu quero dizer. Você apenas os viu? Ah, sim. Você conversou com eles? Sim. Onde é que você está? Na verdade, a minha mãe quis falar... Logo que ela faleceu, 3 meses depois, ela queria falar comigo através da psicografia. Tá. Mas eu não estava preparada emocionalmente, eu não aceitei. Tipo assim, eu achei aquilo fim do mundo. Eu disse, imagina, minha mãe morreu, não quero ver. Entendeu? Mesmo acreditando em tudo que você acredita... Naquela época ainda não tinha essa certeza absoluta, né? Que faz muitos anos que ela faleceu. E aí depois eu vi ela numa situação que não tinha nada a ver, numa festa, por exemplo, final de ano, véspera de Natal. Eu tô vendo uma apresentação musical, dentro dessa apresentação sai o... como é que é o nome daquele cantor que... É o Elvis. Elvis, tá. Mas a pessoa estava vestida de Elvis, né? Sim. Levantou e começou a cantar. Aí a música me trouxe memória da infância da minha mãe. Que ela assistia os filmes e gostava muito dele. E tô assistindo, daqui a pouco eu olho pra lá, ela tá sentada ao meu lado. Sorrindo. Feliz da vida. Ela pegou na minha mão e quando eu fui pra esbaçar alguma coisa, perdi ela. Sim. Porque eu deixei emoção. Se eu tivesse ficado mais racional, eu teria conseguido falar mais com ela. Mas como eu deixei emoção, me perdoa, deixei de fazer isso, né? Então eu perdi a oportunidade. E o seu irmão, a sua experiência com o seu irmão? Com o meu irmão, ele foi assassinado. Sim. Então, quando você perde a vida física pelo assassinato ou por violência, eles saem do corpo numa forma brusca e em sofrimento. Por exemplo, ele foi numa sexta-feira na minha casa me levar as coisas dele para lavar, que na segunda ele ia pegar. Na segunda ele não apareceu. Na segunda para terça era o primeiro dia de aula das minhas crianças. Eu levei eles na escola, voltei para casa e não consegui. Eu sentei, eu desdobrei. Nesse desdobrar, eu fui ao encontro dele. Então eu soube que ele tinha sido morto bem antes da família, bem antes de um monte de coisa. Só que eu não poderia falar isso para a família, que meus irmãos iam me chamar de louco, dizer que eu estava inventando história. Então eu fiquei aqueles 2 dias procurando ele, porque eu não sabia aonde ele estava. Porque assaltaram, levaram todos os documentos e os documentos que tinha estavam comigo. Sei. Então ele ficou como desconhecido, no IML como isso. Desconhecido. Mas ele mostrava pra mim que ele estava no frio. Na minha mente, na época que eu estava estudando, pensei que tá no frio, ele tá sofrendo, tá com Sim. frio, tá sofrendo. Mas não, ele estava no ML, que era gelado, né? Claro. Então eu tive essa experiência de saber antes. Depois de um tempo, onde uma casa espiritualista onde eu trabalhava, eu senti a presença dele, pedi atendimento e ele foi, digamos, doutrinado e levado, né? E ali foi falado para ele que ele ia retornar.
E a partir daquele atendimento, nos meus desdobramentos eu ia visitá-lo. Onde nesse hospital que ele estava extrafísico, que era eu não posso dizer uma colônia, porque colônia é uma coisa muito grande, né? Eu dizia que era um intermediário. É assim, ó, dentro do plano da Terra, a chegar a uma colônia, você tem os pontos, digamos assim, por exemplo, um hospital gigante, né? Tem aqueles pontos espalhados dentro do hospital, que fica aquela salinha cheia de enfermeiro, que você chega num corredor, tem aquela salinha. É mais ou menos assim que existe no plano astral. Esses prontos socorros que recolhem essas pessoas. Então eu ia visitá-lo. Ele não me via, porque ele estava dormindo. E ele estava sendo preparado para reencarnar de novo. Então isso foi tudo mostrado para mim. E hoje ele está encarnado. Tá, voltou. Tá. Isso, ele fez ontem 12 anos. Isso você já soube? Sim, tá. Voltou para o seio da família. Então isso Como você vai duvidar do negócio desse? Não tem como duvidar do negócio desse. Tem que ter as evidências. Sim. Me diz uma coisa, o que os espíritos, vamos chamar de espíritos, sei lá o que é, o que eles ficam fazendo? Todos hoje estão trabalhando na evolução planetária. O que é trabalhar na evolução planetária? Ajudando as pessoas, intuindo as pessoas. E falam, né, que tem um anjinho bom e um anjinho ruim, sim, né? Sim. Então, aqueles que, por exemplo, nós temos guardiões evolutivos. O que é isso? Quando a gente nasce, esse guardião fica até os 7 anos com a gente, depois ele só vem no momento de tristeza, de dor, de sofrimento, fica conosco no dia do nosso aniversário, nas datas importantes de grande amor na Terra, que é dia de pai e mãe e Natal. Que na verdade é o Natal cristão, né? Que é o dezembro, que não seria o correto, né? Sim. Mas o povo está vibrando amor. Então esses guardiões, eles nos intuem, eles são responsáveis por nós seguir um caminho X. Existem vários planos, né? Eu desci com o plano A, B, C e D. Eu vou seguir o A, ou vou seguir o B, ou quando eu estiver no C, eu posso dar um up e ir lá pro... o pessoal chama de destino. Sim. Por exemplo, a gente está aqui hoje, aconteceu que foi uma sincronicidade. Eu diria uma sincronicidade, mas qual é a outra palavra que a gente usou com a menina lá? Que eu esqueci agora. Quando acontecem as coisas, não é sincronicidade, nem destino. Fugiu agora. Causalidade? Isso. Coincidência? Coincidência. Não é coincidência. O plano espiritual trabalha com a gente como a gente fosse um grande jogo de xadrez. Somos peças. E temos determinadas coisas a cumprir, né? Eu, Jerusa, não queria ir para a internet. Fugi. Veio pandemia, funelou. Eu tive que fazer os atendimentos via internet. Hoje eu sou reconhecida fora do Brasil, muito mais que no Brasil. Porque lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm base na ciência, vida após morte, né? Já aqui a gente está preso às religiões. Com certeza. Né? E o Brasil... Só crença. Crença, tem muito. E aí você traz a crença geralmente de criança, né? Então a gente tem muita coisa para ser limpo, muita coisa para se modificar. O professor fala que a gente tem que usar a neutralidade, né? Que seria o não julgamento. Quando eu julgo o outro, eu me ligo àquilo lá, àquela energia, e acabo absorvendo para mim o karma ou respinga para mim. Então, quanto mais a gente vigiar os nossos sentidos, né, cuidar mais da gente mesmo, a gente passa a ser um exemplo para o outro. Então, eu busco isso. Seria o ideal, que a gente fizesse isso. Como você trabalha, não outros tipos de trabalho, onde você usa o seu dom, a clarividência no seu cotidiano. Para ouvir eles me direcionando, por exemplo. Você falou de atendimento, você é conhecida fora? Sim, eu trabalho... O que você faz nessa área? Digamos assim, eu não uso a clarividência para adivinhação. Sim. Eu queria saber o que eu fui lá no ano de 1200. Não.
Por quê? Eu uso ela em tratamento. A minha clarividência, ela permite caminhar no tempo e espaço, no multidimensional. Eu consigo, através do teu campo áurico, ver o que você fez lá em 1272. Por exemplo, sim. Mas eu não vou fazer isso só porque eu tô te vendo, porque você é meu amigo, sim, ou porque você quer saber por curiosidade. Não, não é permitido. No início, eu até fiz, mas eu tive... fiz por curiosidade. Você quer saber? Né? Mas vem o puxão. Eu digo que a mijada astral, ela é bem séria. Então eu sou muito... Tento ser disciplinada, né? Mas assim, consigo... Você falou das pessoas com cores, né? Cada pessoa tem uma cor, sim. Tem uma frequência e um campo áurico. Quer saber o seu? Posso falar? Pode, tá aí, Eu sou transparente, posso estar até preto, mas eu sou transparente. Eu não escondo você nada. Não está preto. O seu campo áurico, ele é violeta. Quando a gente tem o campo áurico violeta, significa que em outras vidas a gente teve muito conhecimento de sacerdote, sacerdoçal. O que é isso? Você trabalhou em prol da humanidade em outras vidas. Então, você tem muito conhecimento para passar para o outro. Você ainda tem dons de cura e precisa voltar para sua missão. Você não está na sua missão. Sim, isso aí não é a primeira que fala. A tristeza, a mágoa, ela faz parte das nossas vidas, porque senão a gente não estaria aqui. Com certeza. Por que elas acontecem? As decepções, por exemplo, para que a gente olhe para dentro. Não que a gente fique brigando com o mundo, ou com Deus, ou com o Criador, ou, né? Mas por que isso comigo? Isso comigo porque eu sou forte, eu sou divino, eu sou da hierarquia, né? De rei e rainha Melquisedeque. Então, acontece isso comigo porque eu vou passar por isso, porque eu tenho merecimento de ter essa dor, tá entendendo? As mães de autistas, de síndrome de Down, as pessoas perguntam, nossa, mas é muito sofrimento. Não, não é. É uma dádiva para essas mães. Porque elas escolheram trabalhar com esses seres, elas estão dando salto quântico. E esses seres são especiais na verdade... Na acepção da palavra, né? Especiais. São. Por quê? Eu trabalhei muito com eles. O autista, ele se comunica com você pela pineal. Nós temos essa capacidade, mas a gente não usa. Sim. Porque a gente está limitado àquilo que a gente traz de berço. Dos nossos pais, dos nossos avós, do nosso entorno, no sentido... Cristalizações, eu sempre falo. Então, esses seres realmente são especiais. A geração de Ata bimânica e bimânica, que são os seres cristais, mas esses seres já estão nascendo desde lá de trás, né? As sementes, né? Já estão nascendo. Uma vez uma moça lá no sul, que ela é psicóloga e psicoterapeuta, que eu tive a oportunidade de conhecer ela, ela falou que eu era um cristal, que eu era uma criança cristal. Eu digo, mas eu já sou adulto. Ela disse, não, é que você é da linhagem, né? Eu digo, mas eu já sou adulto, então, né? Por causa da mediunidade. Sim. Que eu não diria mediunidade, eu diria que são dons que é para o meu aperfeiçoamento pessoal, mas que através disso eu posso ajudar o outro, né? Por quê? Ajudando o outro, eu vou estar ajudando o planeta. E eu tive nessa vida, eu me considero uma pessoa muito feliz, muito merecedora de tudo que eu tenho, do que eu irei ter. Das pessoas que convivem comigo, dos meus amigos. Já atendi mais de 10 mil pessoas em 18 anos. Acho que até passou muito mais. E as pessoas se tornaram meus amigos. Nunca tive reclamação, sabe? É difícil você não ter reclamação. O trabalho sempre é em êxito. Aí eu fui estudando a coisa holística, que foi o Reiki. Fiz todo o Reiki, o mestrado. Sim. Aí quando você faz Reiki, você já fez Reiki?
Já. Quando você já faz. Fiz, não, já recebi Já reiki. recebeu? Não. Quando você começa a trabalhar com reiki, se abre passado, presente e futuro. Você consegue ver o passado e entender o seu processo. Mas a gente, hoje, a grande humanidade se preocupa muito no passado e com o futuro. E esquece o presente, que está errado. É o principal. O principal é o presente. E aí, você trabalhando o presente, você está arrumando o passado e construindo o futuro. Então, faça tudo hoje. Eu sou uma pessoa que agradeço muito a tudo, a natureza. As plantas, por exemplo, ali, a zamioculca, eu sou apaixonada por ela. Porque o campo dela áurico é cristalino. E conforme que ela tá bastante... Você trocou os vasos, né? Aí ela tá muito feliz. Ela é filha de uma planta que eu tenho em casa. Isso. Um tubérculo. Isso. E que ela desenvolveu mais do que os pais. Ela tá desse tamanho lá em casa e isso aqui. Isso. Aqui, ó, por quê? Porque aqui ela tá fazendo um trabalho, ela tem uma função, todos nós temos. Olha, então eu converso com elas todo dia aqui. Converso. O campo dela é cristalino, que é nem do cristal lá, ó. Ó, você já é uma pessoa bem protegida espiritualmente, está cheia de cristais. Tem essa árvore da felicidade, que eu esqueço o nome dela, mas ela é muito importante. É a árvore da felicidade, mas ela tem outro nome. E aí, então, a clarividência... Comigo ninguém pode, que eu gosto muito. Isso, é linda, ela tá linda. Eu gosto dela. Essa é a feminina, tem a masculina. Já fiz tanta muda dessa pode Comigo me dar, Ninguém eu Pode. aceito. Nossa Senhora. Um monte de mudas ali. Ela pega em qualquer lugar, isso é maravilhoso. E os cristais potencializam, tá? Isso aí são tudo cristais puros que vieram da Chapada dos Veadeiros, Alto Paraíso de Goiás. Uau, tô indo lá, né? Eu vou vir com você tá vendo, você nunca tá indo fui, lá. primeira vez. E aí o que acontece? A clarividência, ela potencializa o meu trabalho holístico. O trabalho holístico, você faz curso de reiki, faz curso de Theta Healing, faz curso dos cristais, né? Eu sou fitoterapeuta. Você me perguntou como é que trabalha. A fitoterapia trabalha com água e plantas. Maravilhoso. Fitoterapia, eu sou apaixonado. O Márcio sabe mais que eu sei pouquinho. Apaixonado. Porque eu fiz o curso, mas não atuo assim, só fitoterapia. Então eu trabalho com a fitoterapia, que é as ervas, as flores, né? Sensacional. Os florais. Então isso é muito interessante. E a clarividência nas terapias, elas potencializam. Elas me dão, às vezes entro num ônibus, sinto um cheiro diferente, mas eles já me mostraram o cheiro do câncer. Isso é muito ruim. Quando você chega perto de uma pessoa, você abraça e sabe que ela tem. Eu já ouvi sobre isso. E aí, eu digo, Senhor, o que eu tenho que fazer, né? Aí eu peço orientação. Tá, eu não conheço a pessoa, eu não posso deixar para ela, fulano, você tem câncer? Não, daí você vai tratar ela de longe, você vai impulsionar as mãos, não precisa, ou só pede, né? Que o comando Santa Esmeralda vem e olhe por ela, se ela tiver merecimento, auxilia ela, tira o que está em volta, os espíritos perdidos. Digamos que eu sou um centro espírita ambulante. Legal. Mas algumas pessoas não ficam apavoradas. Nossa, você mexe com isso. Eu nasci... Você não precisa dizer com o que você mexe. Não consigo, não preciso dizer, mas você ajuda. Então eu tô indo limpando, tô recolhendo. E eles dizem, faz isso. Faço. Então, essa parte, ela não é cobrada, porque as pessoas às vezes nem sabem desse trabalho. Mas as terapias, sim, as terapias que eu fiz curso, que eu paguei, não, caro com certeza, e tal. com Mas certeza. ela ali alinha, a espiritualidade ela alinha. E quando eu não quero passar informação para a pessoa, tipo assim, chega uma perto da pessoa, dá um recado para ela. Eu digo, não vou dar recado, se a pessoa nem me conhece, vou chamar de... Aí eles vêm, fazem um negócio no meu nariz com a arruda, começa a coçar, enquanto eu não falo. Daí eu digo, pessoa, olha só, eu queria te dar um recado. Olha mesmo assim. Eu queria te passar esse recado, mas acho que é teu anjo que tá falando aqui, não sei, tô sentindo, né? Não vou dizer você tem que inventar uma história. Isso. E a pessoa, nossa, que legal, tô precisando mesmo de... Nossa, precisava desse direcionamento. Ou a pessoa fica quieta, não fala nada. Eu disse, tá bom. Né? Porque tu não pode chegar nas pessoas. Porque quando eu faço palestra, falo... E quando eles veem que vai ter pessoas queridas, eles querem falar, né? Querem passar o recado.
Mas não é esse o propósito que eu me fiz, de simplesmente ficar fazendo um intercâmbio, entende? Tá. Tem que ser por um propósito maior. Por isso que eu entrei nas escolas iniciáticas, para entender isso, para compreender o que é esse mundo astral, o que é esse mundo multidimensional, quem são esses seres, quem são as naves, né? Essa parte de ufologia que é interessante, né? Também trabalho com essa parte. Eu trabalho com as naves. As pessoas, mas que naves? Então tem grupos de pessoas que você pode falar, né? Tem você outros vai se divertir, você vai se divertir com naves em Alto Paraíso. Então, dizem que eu não vou querer voltar, é verdade? Não sei, depende. Não. O meu refúgio é São Lourenço. Ali você vai perceber que você tem que estar atenta, porque onde tem luz, né, tem a força antagônica. Antagônica. Aí como que eu fui parar em São Lourenço? Através da clarividência. Através de eles dizerem, vai para São Lourenço. Como vai para São Lourenço? São Lourenço é frio, na Lagoa dos Patos tem São Lourenço do Sul. Na minha mente era lá que eu tinha que ir. Eu digo, não vou pra beira do Guaíba. É frio? Não vou. Sim. Não, é São Lourenço, mas não entendi a mensagem. Recebo blocos de informação. É muita informação. E eu tô presa a meu corpo físico. Então, quando eu desdobro, eu consigo pegar a informação com mais clareza. Sim. Assim, como eles estão mandando, não consigo. Então, esse dia para São Lourenço, eu levei uns 10 anos para entender. Bastante tempo. Só que o fato de eu ir para São Lourenço abriu muito mais a minha visão e me deu mais proteção. Eu me sinto muito bem em São Lourenço. Eu tenho essa sensibilidade de sentir os locais, eu consigo isso. Cada um tem seus dons, né? E São Lourenço, Alto Paraíso, já estou fazendo a propaganda. Fui lá 34 vezes, como eu disse, levava grupos daqui para lá. Posso escrever 50 livros com o que nós experienciamos lá. E não são experiências individuais, são coletivas. Que é mais legal, porque você tem prova, né? Reforça mais ainda. Então, isso potencializa. O lugar que eu pisei, já andei muito lugar do mundo, mas um lugar mais forte do que Alto Paraíso de Goiás, eu não conheço. Não conheço. É para mim, né? Pode ser que tem gente que vai lá. Tem pessoas que não sentem nada. Tem gente que vai lá, vai no Parque Nacional, vai na cachoeira, toma um banho, vai embora e não sente absolutamente nada. Porque elas não estão prontas ainda. E São Lourenço me faz um bem danado, independente de. Principalmente na área, eu já frequentava São Lourenço antes de frequentar a Sociedade Brasileira de Obiose, né? Bem antes de 2005. Mas aquele lugar tem uma egrégora muito forte. Tem. É uma egrégora muito forte. O templo não está lá à toa. Então aquilo, quem souber aproveitar, é uma baita de uma mesa farta. Então, olha só, nem no melhor dos meus sonhos eu imaginei morar em frente a Moreb. É mesmo? Tá. Nossa casa é um paraíso. A gente confecciona os orgonites na frente da montanha. Você faz orgonites? Sim. Olha aí, gente. Eu tinha esquecido disso. Em 2014, eu fui convidada a participar de um curso de cristaloterapia, que eram os cristais. Eu sempre fui louca por pedra e cristal desde criança. Então, em 2014, eu fiz um curso dos cristais. E aí ali tinha uma pessoa que era da França, não, como é que é? Esqueci o nome dele agora. Era um francês, né? Que estava dando curso e vendendo. Só que ele não falava nada em português, então era a pessoa que estava traduzindo, né? Só que o curso dele era tipo de um dia. Sim. Então não entendia nada português, mas ele te dava apostila em português. Tá. Só que ele ensinava a fazer essas bolachinhas que eu trouxe, né, de presente. Sim. E o colar. E ele tinha uma preocupação enorme com 5G, 4G, e a gente nem sabia nada disso. E ele já sabia disso. E aí eu fiz o curso, porque tinha as pedras. Só que os orgonites eram muito grosseiros, eles eram metalizados, né? Não tinha a resina bonita. E aí, como precisava de lugar aberto, o que eu fiz?
eu senti que precisava trabalhar com orgonite. Eu disse, sabe o que eu vou fazer? Orgonite personalizado. No meu atendimento, se alguém precisar, eu indico, se a pessoa quiser eu faço. Porque não tinha para comprar, eu digo, então comecei a trabalhar assim com orgonite. Legal. E lá em Porto Alegre eu trabalhava só assim. Então você faz orgonite personalizado? Personalizado. Tá. E quando eu fui para São Lourenço, como que eu fui parar em São Lourenço? Através dessas visões de mostrar o tempo pensando que era a Grécia. Não era. Eu me desdobrava e ia parar no roncador. Aí eu levava pessoas. Muitas entravam comigo, outras ficavam na porta. Astralmente. Astralmente. Mas na minha mente era lá, disse, nossa, como eu visito a Grécia, meu Deus, eu vou ter que ir pra Grécia. E ficava pesquisando a Grécia, não tinha nada a ver com o Brasil, pesquisava a Grécia. Por isso que eu te encontrei. Eu te encontrei antes de tudo isso, por causa da Grécia, por causa dos meus sonhos, né? Então eu comecei a assistir, mas eu não compreendia as coisas que o Jorge Ouro falava, né? Porque não estava para minha mente ainda, não era? Dizia, nossa, como eles são chatos, eles ficavam 3 horas falando sobre o mesmo assunto, com certeza. né? E eu digo, mas eu insistia, tipo alguma coisa, não, vai, tinha uns assuntos interessantes que eu ia assistir. E aí, quando eu descobri que era São Lourenço, aquela força começou a ficar maior. Vai para São Lourenço, vai para São Lourenço. Aí eu me desfiz de tudo. Mas você nunca se permitiu ir a São Lourenço, ao menos conhecer? Não, nada? Nunca. Tá. Nunca tinha ido lá. Então eu me desfiz de tudo. Aconteceu um problema comigo, né? Que esses problemas são para nos impulsionar. É uma flecha que te puxa para trás e te joga para frente. Mas no primeiro momento você não entende isso. Você tá se sentindo muito mal. Quer fugir das coisas. E aí eu disse, já que aconteceu isso, vou para São Lourenço. Me desfiz do meu salão de beleza. Você foi na louca? Você nem foi para conhecer São Lourenço primeiro? Eu tive um sonho, um desdobramento, numa meditação do que eu tinha que refazer da minha vida. Nesse sonho, apareceu uma imagem de uma mulher falando comigo para mim ir para São Lourenço. Eu pensei, Blavatsky, não, tá esquisito. Aí eu digo, não, mas tá me mandando, os meus mentores, meus guias, então eu vou. Só que a vontade começou a ficar grande, vai. Sei. Aí, vende salão. Como é que eu vou vender o salão? Tem 10 salões na minha volta, nunca que eu vou vender. Isso era em dezembro, 26 de dezembro. Eu fiz a meditação de noite, no outro dia fui pro salão. Filmei assim, e fiquei das 9 ao meio-dia, posto ou não posto, vendo ou não vendo. Daí foi. Às 3 horas eu tinha vendido ele, com tudo dentro, para uma pessoa só. Olha eu disse, só. agora eu vou ter que ir para São Lourenço. Claro, os sinais estão plenos aí. Aí eu disse, meu Deus, socorro. E aí eu fui para São Lourenço. Chegando em São Lourenço, fiquei 3 dias sem dormir. A energia lá, a confusão de mundo, de tudo, de ver tudo que, né? E eu disse, meu Deus, eu não tinha entendimento nenhum sobre o que era eubiose. Fui ter muito mais pra frente. Então eu me desfiz de tudo, doei a parte das coisas que eu não consegui e me fui embora. Eu digo, aqui que eu vou terminar meus estudos e aqui que eu tenho que ficar. Quantos anos faz? Quanto tempo? 6 para 7. Ah, muito bom. E quando eu cheguei lá, as pessoas me acharam muito doida. Porque como que você larga a sua casa? Não, como que você se desfaz de tudo? Como que você vem pra cá, pra uma ordem? Você nem sabe que ordem é essa. A minha família pensava que era a ordem do Tim Maia lá. Eu disse, não tem nada a ver com Tim Maia, é outra coisa. E eu só fui pra eubiose porque não tem cultura coisa... racional, né? Isso, porque não tem a ver com religião, não é uma coisa religiosa. Tudo que era religioso eu fugia, de dogmas, dessas coisas, de santo, disso, aquilo. Eu não queria saber disso, eu queria saber de Buda. Eu queria saber dos Buda, eu queria saber da Índia, eu queria saber das imagens, né? Não queria saber de coisa religiosa. E daí quando eu descobri que o eubiose estudava isso, eu disse, nossa, então eu vou pra cá. E lá eu só tive bênçãos, porque eu fui ouvindo a minha, né? Claro, atendeu o chamado e foi. E fui. Não, mas levei tempo, né? Poderia ter ido antes, poderia estar lá mais tempo. Quando eu estava lá 3 dias, eu fui na convenção, né? Fui pra convenção, não sabia da convenção, pra mim era um retiro espiritual. Sei. Quando eu cheguei lá, a moça estava fazendo a palestra e ela falou assim, até amanhã
aqui na sede. Eu entendi que era 7. No outro dia eu estava lá às 7. Não tinha ninguém. Eu digo, que estranho. Esse povo manda a gente vir às 7 e não tem ninguém. Começava às 8. Eu olhei no meu crachá às 8. Aí tinha uma moça lá, alimentando pros gatos. Ela veio falar comigo, o que você tá fazendo aí? Eu disse, não, eu tô esperando aqui. Tem palestras, não sei o quê. Ela sabia, né? Só que eu não sabia que ela sabia. Aí ela disse, você é daqui? Eu digo, não. Eu pensei, se eu tô aqui, vim embora com mala e cuia, sou daqui. Sim, sou daqui. Ela disse, não, você não é daqui, porque seu sotaque é diferente. Eu digo, é que eu cheguei aqui faz 5 dias. E ela, e você tá onde? Eu digo, moro no hotel. Ela, como você mora no hotel? Eu disse, vou morar no hotel até eu achar alguma coisa. Chato. Aí ela disse, não, eu tenho 10 apartamentos aqui, ó. Se você quiser, escolhe um. Então, eles me guiaram para estar às 7. E não na sede. Claro, senão então, você não eu não encontrava tive problema nenhum. De cara, já aceitei o apartamento. Quando eu entrei no apartamento, ela disse, vou deixar a chave, você sinta-se à vontade, daqui a pouco eu volto para você se decide qual você quer. Eu olhei vários. Eu sentei no sofá, fiquei quietinha, olhando, nossa, mobiliado, barato. Nossa, é barato o aluguel aqui, né? Eu pensei. Daqui a pouco entra um beija-flor. Mais um sinal. Mas eu não sabia nada sobre o beija-flor. O beija-flor ficou parado aqui na minha frente. E eu fiquei assim, meu Deus, ele vai me morder. Mas imagina o beija-flor, nunca tinha visto na vida. Aí o beija-flor olha, eu fiquei hipnotizada. Aí ficou ali um tempo, ele saiu. Aí ela voltou, eu até ia pedir desconto. Olha, louca, eu pedi desconto. Aí eu aceitei tudo que ela falou. Eu disse, não, tá tudo bem, tá certo. No outro dia eu me mudei. E depois pensei, não, mas não era apartamento que eu queria casa. Porque casa era pra mim ir pra casa. Mas tudo bem, eu fiquei em apartamento 2 anos. E hoje eu moro no Paraíso. Eu digo Maitreya, né? A conexão. Se tá sentindo em casa, então. Sim, então. Aí, por que eu fui pra lá? Porque eles falavam pra mim, esses guias, que São Lourenço é capital espiritual do planeta. E que lá eu ia ter entendimento de quem realmente eu sou, o que realmente eu vim fazer aqui, e ia potencializar o meu trabalho, que era pra mim confiar. Então, eu soltei essa coisa de ficar preocupada, tem que pagar aluguel, tem que isso, tem que aquilo, e a minha vida fluiu. Tanto que hoje tenho milhões de alunos, ensino liberdade financeira, ensino a própria mediunidade, tenho grupos gratuitos, que o meu foco é o jovem, né? Inclusive eu dou... Internet e presencial, então. Isso. O jovem, ele está muito perdido. A maioria tem essa sensibilidade, as crianças estão tendo essa sensibilidade e os pais não sabem cuidar disso, né? O imperativo, como é que é? Imperatismo, né? Hiperativo. Então essas crianças, ela tem essa mediunidade, ela se conecta com você pelo pensamento, sem que você... Por exemplo, se uma criança tá aqui, tem mais vários quartos e o pai tá lá brigando com a mãe, ela já sente, mesmo que ele não ouve. Porque o campo áurico da criança pega muito mais coisas. Muito maior, né? Então o ensinamento tá diferente, não é no nosso ensinamento, não é dos nossos pais, com ele, então tem muita coisa a ser mudada. Então eu tô nesse caminho da evolução humana, para ajudar os meus semelhantes. E o meu foco é as crianças, os adolescentes. Então eu tenho bastante... alunos, né? Tenho vários adolescentes que eu levei até para obra, para o EAD, né? Porque eu falo dessa transformação, porque eles estão em busca, eles não sabem o que eles estão em busca, né? Então eu acredito que estou nessa linha. E a clarividência, para mim, tem ônus e bônus. O ônus que você vê as coisas belas. E o bônus as coisas belas. O ônus as coisas ruins, a tristeza, a dor. Se eu chego num lugar que é pesado, que teve violência, ou que teve numa casa alguma coisa ruim, na hora já consigo ver. Você consegue ver o que aconteceu ali. O que aconteceu ou o que está acontecendo. Então, se a gente foi em São Paulo, 25 de março, é isso? Nossa. Né? Nós não conseguia. 25 de março ali é 25, né? É 25. É onde tem o comércio de tudo. Isso. Não tem condição. Eu disse, bora embora. Não tem.
Ladeira Porto Geral dessa ali. Isso. Ali tá tão denso. Demais. As formas de pensamento dos Desde seres. quando eu cresci em São Paulo, aquilo lá sempre foi muito pesado ali. Tem Então muito roubo, muito assalto, muita frequência baixa. Então é ruim. E agora, eu vou dar outro exemplo. Eu fui no Rio Grande do Sul, no templo budista. Sim. Com um grupo de pessoas. 3 não sei o quê, né? Três coroas. 3 coroas. Três coração. Três coroas. Diz que é muito bonita. Isso foi em 2016, eu acho. Não, 2015, antes de ir para São Lourenço. Com um grupo de pessoas, não conhecia, fui. Só que quando eu entrei, eu senti como se aquele lugar todo estava debaixo de uma cápsula de vidro. Eu disse, nossa, que coisa esquisita, né? Mas tudo bem. E aí, quando eu entro, assim, tem um templo e tem uma calçada. Quando eu entrei ali, desce um mar de criança e vem me abraçar. E eu abraço eles e começo a chorar. Porque eles, tia Jerusa, não sei o quê. Eu disse, eu conheço, né? Tipo, conheço eles. Da onde que eu conheço? E abracei e comecei a chorar. E todo mundo, Jerusa, o que está acontecendo? Só que ninguém estava vendo o que eu estava vendo. Eu pensei que eram físicos e não eram. Aí não parei de chorar lá dentro. Quando eu entrei nos templos, a minha memória, eles foram me mostrando na época que eu vivi no Tibete e das minhas iniciações no Tibete. Que legal, E aí então, na saída do templo, tinha um monge extrafísico que parou e conversou comigo. E explicou que as crianças às quais eu tinha recebido, que me reconheceram, que eu era uma daquelas crianças. E antes de estar aqui, eu estava tipo no educandário, no astral, com a linha tibetana, né? Então, por isso que eles me reconheceram. E eles estavam me abraçando de estar feliz de eu estar encarnada. E eles se preparando para encarnar. Olha. E como receber essa notícia, eu fiquei eufórica. Claro, chorei. Né? Eu sou chorona. Esse aspecto deve ser gostoso, realmente. Então, isso é uma dádiva. Mas você chega em lugares, principalmente no Rio Grande do Sul, lá nas ruínas dos jesuítas, lá em... Missões, lá em São Gabriel, que eu tive a oportunidade de ir com a minha filha quando ela estava com 10 anos, em 2010, não foi legal. Por quê? Eu vi toda aquela tragédia. Né, que a energia fica impregnada lá, né? Ela fica. Tem que ser transmutada, mas da forma que está sendo feito lá, não... Tão cedo não vai ser. Porque se você invoca, e agora o índio não sei o quê, e agora, né? Eles contam toda a história e dramatizam ela numa verbalização. O verbo tem poder, cria. Recria, né? Tá recriando o tempo todo. E a minha filha passou muito mal naquele dia, porque ela também viu. Só que ela ficou assustada. Ela era uma criança. Sem dúvida. Eu já estava tendo entendimento. Eu me fechei em oração. Porque não tinha como lidar naquele momento com milhões de seres. Hoje sim. Naquela época não. Então tem o seu ônus e bônus pelos caminhos que você trajeta. Que nem agora eu falo da ilha, né? A gente passou os Branjaús aqui, né? Passou o quê? Os Branjaús aqui. Ah, sim, tá. Aqui. A ilha, ela é mágica. Ela tem muita informação. Tem ligação. Agora eu vou falar com os intraterrenos. Tem muita ligação com os intraterrenos. Eu tive conhecimento deles em 2008. Fora os ensinamentos da obra, através de Ramatiz. Sim. Das egrégoras de Ramatiz, dos intraterrenos. E para mim isso não foi surpresa, foi muito normal. É como se não é coisa do outro mundo. E com esse negócio do orgonite, eu não fiz mais em São Lourenço porque fui morar em apartamento, porque não pode, tem que ser coisa aberta. Agora a gente estava morando num outro lugar antes dessa casa e tinha uma varanda linda. Veio pandemia, tô lá fazendo um trabalho planetário, porque eu fui iniciada com um lama tibetano para fazer um trabalho planetário, que é a cura Kahuna. E tava eu lá fazendo a minha cura, né, amor?
atendimento, tem as lives, eu fiz as lives, a novena cósmica, saí dali e fui fazer o tratamento. Se manifestou um acturiano e um intraterreno. As características do intraterreno, não via rosto, mas via ele como as nossas roupas, né? O nosso paramento, só que com capuz brancos. Sim. E com aquelas medalhas, né? Que os guardas das ordens usam, né? E ele falou que ele era... E ele que era um extra, um intra e um extra. Que eles estavam em harmonia. E que a partir daquele momento, eu e o meu marido, nós teríamos que fazer os orgonites. Eu digo, não Legal. tem como fazer os orgonites. Os dois fazem. Os dois sabem. Sou da parte química e ele é da parte mais material, né? Artística. E aí, eu sou da criação e ele do embelezamento. Legal. Né? A gente usa... Aí, eles falaram que a partir daquele momento a gente teria que fazer. Eu digo, não tem como fazer, né? A resina é um valor um pouco alto, pedras, cristais, lugar. Não, tudo isso já está sendo providenciado. Em 3 meses após, eu já tinha vendido para os 4 cantos do Brasil e para todos os meus clientes, nem tinha feito anúncio. Legal, é isso mesmo. Aí eu disse, mas como que eu vou fazer um trabalho personalizado se eu não conheço a pessoa? Não, vocês vão fazer e esse orgonite ele vai estar destinado à pessoa. E aí naquele mesmo ano fomos convidados para Mystic Fair. Nossa, nós não temos produto, se é personalizado, como que a gente vai? Num ano aí, como que a gente vai para Mystic Fair? Não, vocês vão confeccionar XYZ que já está determinado. O Márcio tem o dom de... Ele faz faca, faz muita coisa manual. E num trabalho que eu faço, que é 21 dias de cura de perdão, eu dou um japamala com o símbolo do reiki, zonar. O zonar é um símbolo que tira o vírus do campo. E tinha muito zonar, sobrou, né? Vários zonar que ele fez no martelinho, no cobre, um Z. É um Z com 8 no infinito, 8 virado. E tinha sobrado esses. Ele disse, eu vou fazer uma pirâmide, né? E ele fez uma pirâmide cheia de zonar. Bem na época um pouquinho antes, né, de acontecer toda a pandemia, dos vírus. E lá na feira, veio um médico, um oftalmo, que ele está fazendo um trabalho junto com as terapias holísticas, descobrindo que as emoções afetam a visão. Olha, isso é fantástico, é um estudo novo. E aí ele se encasquetou com aquela pirâmide. Nossa, a pirâmide está me chamando muita atenção. Mas até então a gente não sabia quem que ele era, né? E ele disse, então acho que vou ficar com ela, mas eu queria entender mais, o que é esse Z aí? Voltado para os médicos, já que o meu pai... Sim, claro. E aí, a pessoa vem, e ele era um médico. E é um médico bem importante que dá aula lá em São Paulo, formação de novos oftalmologistas. E ele levou. E depois ele contou as experiências que ele teve com a própria pirâmide, que até então a gente estava fazendo, que nem você falou assim, Jerusalém, tem pessoas que fazem no fundo de quintal, né? Sim. Então nós temos toda essa base, essa bagagem de trabalhar das ordens, de saber que aquilo ali é uma coisa muito importante para a humanidade, né? Então cada vez a gente está se aperfeiçoando mais, não só na estética, mas naquilo que tem que ser, porque as pirâmides é como se tem que ter as medidas da pirâmide de Quéops. Lá na Câmara do Rei tem que ficar um cristal específico, que é o lemuriano, ou a imagem, porque o orgonite é uma receita de bolo. E os nossos, por ter sido um pedido espiritual, então ele é um orgonite cósmico terapêutico, porque ele vai trabalhar essas energias além de trabalhar o nosso corpo físico e nosso corpo emocional. E aí eu tive várias experiências, uma dessas foi com o médico, né? E várias outras. Legal. Me diz uma coisa, você tem site, alguma coisa? Sim. Tá, isso aí nós vamos colocar o crédito aqui embaixo. Você atende virtualmente? Sim. Então também vai estar o endereço aqui.
Ou então presencial lá em São Lourenço. Presencial lá em São Lourenço, aqui agora que a gente está aqui. Vamos ficar aqui, estamos ali na Cachoeira do Bom Jesus, né? Aqui. Sim. A gente vai ficar aí até o dia 8, se eu não me engano. Tá. Então é isso. Bom, acho que deu para ter uma base aqui na experiência dela. Talvez outro clarividente tenha outro tipo de visão. Que a visão não é única, né? Não, claro que não. Cada um tem a sua. Porque existe assim, tipos de clarividência, né? As clarividências são várias, né? A minha, ela é mental. Isso. Que se conecta com os outros. E, por exemplo, a gente consegue, esse negócio de caminhar na linha do tempo, entre passado, presente e futuro, eles dizem e me mostram que não existe isso, que isso está coexistindo ao mesmo tempo. Atemporal. Atemporal. Então, tudo isso que a gente está fazendo hoje está vibrando na caixa e vai perdurar. Mas ele estava lá atrás também. E também são conhecimentos que já se existia lá atrás e está sendo recuperado. Por que tantos terapeutas, né? Eu sou terapeuta muito antes desse monte de terapeutas estar... o terapeuta de um final de semana, né? Trabalho com a cura bioenergética de vidas passadas. A gente cuida do passado para que o presente, né, se livrando dessas amarras, né, que a gente traz, essas bagagens, principalmente trabalhando a ancestralidade, cortando as informações ancestrais que não mais a gente necessita, né, vivenciar ou repetir dos nossos pais, para proteger os nossos jovens, que é o futuro, eles. Mas a gente está caminhando para que essa evolução ela seja mais harmônica, porque a gente está no meio de uma transição planetária, que muitas pessoas não têm ideia que é isso. Não. Mas elas sentem, né? Sentir, quando ficam doentes, não né? Quando um ente querido está doente, daí a pessoa se volta para isso, se volta para dentro, para essa religião, ou até para estudar, para saber quem realmente ela é. Eu consigo captar aí o que querem ouvir, muitas vezes assim. Eu vou te perguntar, essas consultas virtuais, você consegue me acessar virtualmente? Sim, através do seu nome completo e data de nascimento. Tá vendo? Então, eu acesso a caixa. Porque você estando perto, na verdade, não sou eu que faço o trabalho. É o teu mentor que vai me dar a dizer, olha, ele precisa disso. Mas a pergunta que certamente já fizeram, por isso que eu pego aqui. Como é que eu vou fazer esse tipo de consulta à distância, né? O vidente não precisa estar perto de mim, essas coisas, clarividente. Então são questões simples, mas que deixam a dúvida nas pessoas, né? Para elas terem mais segurança. Que ou presencial ou à distância não vai fazer diferença. Não faz diferença, porque eu acesso o campo. Obviamente que presencial, a visão é mais ampla. Mais ampla, tá. Então aproveita, conheça São Lourenço, vai conhecer uma cidade maravilhosa, né? Não vai se arrepender. É isso. Jerusa, dê o seu recado aqui para os nossos amigos telespectadores aí. Muita gratidão, né, pela oportunidade, e que se todos nós trabalharmos com amor ao próximo, amor às coisas que a gente faz, né, se dedicar àquilo que a gente gosta, tudo flui. Então, eu sou muito grata pela oportunidade. Muito obrigada. E quem quiser me conhecer, pode adicionar lá o Instagram, né, Jerusa Terapeuta Holística, ou Facebook, Jerusa Lima. Também estou no YouTube. Né? Nome você põe na internet, lá, você vocês vão me achar. É isso aí. Gratidão, muita gratidão. Valeu, Obrigada. gente. É isso, por hoje é só. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau.